Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um ranking de todos os livros que eu li até o momento. Começamos no meio do ano e resolvi fazer então esse apanhadão geral de tudo que eu já li aqui até o momento. Se eu não me engano, eu li 52 livros até agora. Tem alguns aí que talvez eu finalize agora no mês de junho, mas eu não tenho certeza, então não quis esperar, né? Lembrando que no final do ano, quando eu de fato finalizar as leituras do ano, eu vou fazer uma retrospectiva de todos os meses, então esses daqui que eu tô mostrando, eles vão aparecer de novo, mas os que já foram lidos aí então no segundo semestre. Então bora lá, né, ver o que vai acontecer nesse ranking. Bom, aqui a gente não tem uma ordem específica, tá, do que aconteceu a leitura antes ou depois, tá bem de ordem aleatória, na verdade, tá? Então aqui nós vamos começar com Lady Macbeth do distrito de Mtsensk. Eu não sei se é assim que fala, gente, nome russo, a gente já sabe, né? Esse livro aqui eu li depois de ler o Macbeth do Shakespeare, já que era uma inspiração direta, né? Eu fiz essa leitura anteriormente, era um livro que eu estava querendo ler já fazia algum tempo. Nesse livro a gente vai acompanhar então uma personagem, a Lady Macbeth, e suas aventuras românticas. Ela é casada, ela acaba tendo um caso com outro homem, e a gente vai ver o que acontece nessa relação, espelhando então a história de Macbeth do Shakespeare. Para esse livro eu dou 3 estrelas, tá? Eu gostei dele, não tem nada que desabone, muito pelo contrário, mas não é um livro que mudou a minha vida. Avançamos para Fahrenheit 451. Eu li este livro em parceria com o Clube Etos. Esse livro eu ganhei da Nicole, por sinal. Ela fez um convite através do livro, né? Então eu adoro quando chega livro com intimação de leitura. A gente leu juntas, então. E eu lembro que o que mais me marcou nessa leitura é que no primeiro momento eu não curti tanto o livro. Porque eu fiquei pensando, ai, é tão óbvio o que está sendo dito, é tudo que a gente já vivencia hoje, censura, queimar livros, ter medo do que as pessoas possam aprender com os livros, etc. Mas aí na hora que eu parei para refletir que é um livro que dentro da sua época ele é muito visionário, aí sim eu entendi o valor da obra. Então isso que é importante, né? Eu sei que às vezes as pessoas gostam de ir pro livro e só ler o livro, mas ter esse contexto histórico, ter contexto do autor, tudo isso acaba contribuindo bastante para nossa experiência de leitura. Por conta disso, eu estou então dando 4 estrelas para Fahrenheit. Um livro que eu terminei recentemente foi O Caminho do Artista. Eu li esse livro com a Gabi Junks e com a Renata. Esse livro aqui, por sinal, se não me engano, eu dei 3 estrelas para ele. Eu gostei do começo dele, eu acho que ele traz reflexões bem legais pra gente. Mas chega do meio pro fim, assim, eu acho que ele entra numa vibe muito... Não sei se eu posso dizer esotérica. Ele faz muita conexão com o divino, com a criação, com a energia do universo. E daí vai para uma parte que é muito mais baseada em fé, em crenças, do que necessariamente com ciência, com coisas que foram testadas e comprovadas, com metodologias, com métodos, que é aquilo que faz mais sentido para mim. Então, por conta disso, o começo do livro eu aproveitei bastante, mas do meio para o final foi um pouco difícil a leitura. 2 narrativas fantásticas do Dostoiévski. Esse livro foi um presente da Lari Rangel, porque tem aqui são 2 novelas, né? A primeira é A Dócil e o segundo é O Sonho do Homem Ridículo. E todo mundo que eu escuto que leu O Sonho do Homem Ridículo gostou bastante. Confesso que no aspecto psicológico, A Dócil acabou me agradando um pouco mais, mas assim, são 2 novelas fantásticas. Eu não fiz resenha para o canal porque eu fiz a leitura bem descompromissada inicialmente, li e não fiz grandes anotações, então eu vou reler, né, no projeto aqui em leitura em ordem cronológica do Dostoiévski. Se você não sabe do que eu estou falando, na minha área de membros eu vou fazer vlog de leituras dos livros do Dostoiévski em ordem cronológica, então eu estou para iniciar então o conto dele, que o meu livro está para chegar, então assim que chegar eu vou iniciar a leitura e compartilhar com vocês essa experiência. Mas eu gostei bastante e eu dei 4 estrelas, né? Eu dou 4 estrelas então para Dostoiévski. Um dos últimos livros finalizados é a biografia do Tolkien. Gente, que sensacional essa biografia!
Eu que achava que não era fã de biografia, que não curtia tanto, acabei me surpreendendo bastante com essa leitura e por conta disso eu dei 4 estrelas. Por que que eu não dei 5, tá? E aqui é algo que não desabona em nada a obra, sabe? Mas eu gostaria de ver um pouco mais de influências do Tolkien e um pouco mais do seu processo criativo. Não é isso que se propõe a biografia, é para falar da vida dele. Mas eu, como fã, gostaria de ter acesso a um pouco mais dessas informações. Isso não quer dizer que não seja uma biografia incrível, mas eu fiquei com aquele gostinho de quero mais, sabe? Então, fica aí a recomendação para vocês. Foi uma leitura bem boa. Temos também Judas o Obscuro. Esse livro eu acho que eu li, se eu não li ele em janeiro, foi em fevereiro. Li ele com a Nicole e esse livro foi um surto. Que a gente acompanha a história do Judas. É quase um romance de formação. A gente tem resenha para este livro aqui no canal, vai estar no box de descrição do vídeo. E aqui a gente acompanha então esse personagem ao longo de sua vida, ele tentando sair de uma vida muito miserável, ir para a cidade grande, acaba se apaixonando nesse meio tempo, isso acaba impactando a sua jornada, né? Na verdade a gente percebe nesse livro como que basicamente todas as decisões erradas que ele poderia ter tomado, ele tomou. E ele tem um evento aqui que é muito chocante, que movimenta muito as pessoas. Quando eu fui ler esse livro, eu já sabia desse spoiler, eu não me incomodo com spoiler. E eu gostei de como foi abordado no livro, mas eu acho que poderia ter tido um desenvolvimento até um pouco melhor dessa parte mais chocante. Mas eu dei ali 4 estrelas pra ele, tá? Acho que vai ter bastante livro aí nessas 4 estrelas, que eu li bastante coisa boa esse ano. O mesmo acontece com Lolita, né? Também é um livro chocante, é uma escrita belíssima, belíssima do Nabokov. Nesse livro, né, eu acho que todo mundo já ouviu falar, a gente acompanha a história desse personagem que é apaixonado por uma criança e ele vai relatar ali a relação deles, essa relação de pedofilia e a forma com que ele escreve, a forma com que ele narra, você percebe assim um tom de paixão em relação a Lolita, mas a gente não pode esquecer que é uma mente doentia, então na cabeça doentia tudo vai fazer sentido e nós, com o nosso senso crítico, com a nossa razão, precisamos não usar as lentes do autor e do personagem. Então eu acho que mostra muito como que funcionam as coisas por dentro da cabeça de um pedófilo. Sei que algumas pessoas falam que é uma apologia à pedofilia, eu acho que é totalmente o contrário. A gente percebe o quão deturpada essa cabeça é. E até no início do livro tem uma reflexão, né, de que isso é um lembrete para as pessoas, para elas cuidarem dos seus, das suas crianças, para não deixar elas expostas. Então, pela beleza da escrita, eu dou 4 estrelas. Não dou 5 estrelas pelo incômodo, porque é um livro assim angustiante de ler, você fica realmente incomodado. Então, acho que 4 estrelas está muito bem pontuado, muito bem colocado. O primeiro nacional dessa lista é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse livro aqui eu li também com a Nicole, a minha edição, por sinal, eu ganhei de presente dela também. E, gente, eu gostei bastante desse livro. Eu tenho um vídeo que eu comento a leitura dele e de O Sol é para Todos. Vai estar aqui no card de descrição para vocês assistirem, caso não tenham assistido ainda. Mas vocês sabem da minha relação com o Machado de Assis, eu me sinto completamente analfabeta com ele. Para mim, o Brás Cubas é o homem supérfluo da literatura brasileira. Então, eu achei bem legal essa história. Eu confesso que eu não super me conectei, então fica difícil até dar uma nota para ele que faça jus à obra, porque eu acho que eu não consegui extrair tudo do que eu posso dele. Então não me matem, eu vou dar 3 estrelas, mas eu coloco muito mais a responsabilidade dessa nota na minha capacidade de entendimento do livro do que necessariamente a qualidade do livro. Tudo que a gente está conversando aqui, por sinal, diz respeito à minha experiência de leitura. Não quer dizer que esse é melhor do que o outro, esse é um livro ruim, esse é um livro bom. Muito pelo contrário, eu não sou uma pessoa aí técnica, não sou aí uma grande comentadora, né? Eu tô falando aqui no canal sempre da minha experiência, então é importante a gente ter isso em mente também. Avançamos para Uma Confissão, do Tolstói. Esse livro eu ganhei da Ellen de presente, um livro sensacional, muito, muito, muito bom, que a gente percebe como que o Tolstói estava perturbado, ele estava questionando a fé, a religião, o papel da gente no mundo,
para que nós vivemos, qual que é a finalidade da nossa vida. Então, reflexões bem profundas. Eu gostei bastante desse livro, eu dei 4 estrelas para ele e é um livro que eu gostaria de revisitar em outro momento. Ainda na seara dos nacionais, eu li O Alienista, do Machado de Assis. Eu li, na verdade, naquela coletânea de listradinhas da Companhia das Letras, que tem um livro que é só dos contos do Machado de Assis. Eu tenho essa edição, mas eu coloquei aqui nessa edição da Penguin. 4 estrelas, gente. Que conto sensacional. É um livro que eu volta e meia me pego pensando nele também. E a forma com que eles vão lidar com o que é normal e é patológico nesse livro, e é um tema que eu estudei bastante na faculdade, de que aquilo que é patológico, ele só se torna patológico quando ele não tem uma função na sociedade, e a gente pode perceber, na verdade, pessoas que têm algum tipo de deficiência, transtorno, mas que não são consideradas dessa forma porque elas têm uma função na sociedade. São reflexões que eu adoro de fazer, então adorei esse conto, muito, muito bom. Temos também Ratos e Homens, do John Steinbeck. Esse livro eu li no desafio de 5 livros em 5 dias que eu fiz com a Nicole. Esse livro aqui, gente, eu confesso que ele não me pegou, não funcionou muito pra mim. Ele tem um final extremamente chocante, então que realmente mexe com a gente, mas o desenvolvimento dele não acabou funcionando tanto pra mim. Ele lembra bastante o Flores para Algernon, que é um livro que eu amo de paixão, né? Então acho que talvez isso tenha contribuído, tenha comparado um pouco na hora da leitura. Por conta disso, eu dou 3 estrelas para ele. Ganhei recentemente da Ellen também o Cartas a um Jovem Poeta, eu ganhei de aniversário dela. E eu comentei no vídeo de livros lidos em maio, acho que sim, que eu concluí ele em maio, que eu gostei do livro, mas eu não me apaixonei como muitas pessoas se apaixonam, e talvez eu tenha criado grandes expectativas porque eu vejo as pessoas falando muito, muito bem desse livro. Talvez eu volte para ele em outro momento da minha vida, mas por conta disso eu dei 3 estrelas para ele. Tem uma carta especificamente que eu gosto bastante, que eu comentei sobre ela nesse vídeo, né, de conclusão de maio. Vou deixar aqui na descrição também, caso vocês queiram ver o vídeo, mas é um livro ali muito bom, mas que pessoalmente não falou comigo, e pode ser momento de vida também, gente. Às vezes tem livros que não funcionam em determinado momento e tá tudo bem. E eu amei Medea. Amei, amei, amei Medea. Muito, muito bom. É um livro que eu não esperava encontrar o que eu encontrei em Medea, e eu acho curioso, porque essas tragédias, muitas vezes, eu acabo achando engraçado. Também li no desafio de 5 livros em 5 dias com a Nicole. Vou dar 4 estrelas, tá? Eu gostei bastante da história, eu acho que ela é engraçada, é curiosa e mostra, né, essa personagem Medea sendo traída pelo seu esposo, o Jasão, que resolve contrair um outro matrimônio e tenta dar uma passada ali de pano pra ela, dizendo que, na verdade, ele vai casar com uma mulher que vai fazer com que os seus filhos, que ele tem junto com a Medea, sejam irmãos de reis, príncipes, rainhas, etc. Mas tenta dar uma passada de pano ali, tá? Li recentemente Tristão e Isolda, gente. Ai, foi tão legal essa leitura. Esse livro aqui eu li quando eu era criança, então fazer esse reencontro foi tão, tão, tão gostoso. E aqui a gente vai acompanhar essa história de amor celta entre o Tristão e Isolda. Tristão vai atrás de Isolda para levá-la para o seu rei, para que ele possa desposá-la. Só que nesse meio tempo eles bebem, Tristão e Isolda bebem uma poção de amor e acabam se apaixonando aí. E a gente vai acompanhar essas erranças do relacionamento deles, essa tentativa de ficar junto, e é uma história bem bonita. Inspirou histórias como do Rei Arthur, então é um livro que eu tenho muito carinho. Por conta disso, vou dar 4 estrelas também. Vocês vão ver que eu tô criteriosa nas 5 estrelas, né, gente? Acabei de perceber isto. Li também o Padre Sérgio, do Tolstói. Eu li Padre Sérgio, na verdade, eu li uma confissão. Na sequência, engatei o Padre Sérgio porque eu fiquei com aquela vontade, sabe, de ler mais coisas do Tolstói. Nesse livro a gente vai acompanhar um personagem que ele está em vias de casar com uma moça, até que ele descobre que essa moça ela foi amante do Tsar. E ele não sabia disso, ele viu que ele estava sendo meio que enrolado. Ele termina esse relacionamento,
entra para o sacerdócio, vira um sacerdote e ele passa então o resto da vida sofrendo provações e tentando não cair em tentações. Tem uma cena aqui que tem uma mulher que vai tentar ele e ele faz uma coisa para não cair em tentação que é horripilante, me deixou um pouco chocada, confesso. Mas eu achei que, conhecendo a história do Tolstói, da sua vida, o final é bem óbvio. Por conta disso, vou dar 3 estrelas. Não é algo aí que... Não é um livro que super me impactou. É um livro legal de conhecer, mas não mudou minha vida. Temos também O Último Dia de um Homem Condenado, do Victor Hugo. Eu escutei falar tão bem desse livro que eu tava esperando algo bem diferente do que encontrei, sabe? E o meu comentário que eu fiz sobre esse livro quando eu terminei, que eu também li ele no desafio de 5 livros em 5 dias, foi que o livro é muito a percepção desse personagem do ambiente externo. Então ele está no seu último dia, né? Ele está condenado, ele vai morrer. Na verdade, não é só o último dia que a gente acompanha, mas ele está prestes a morrer. E a gente vê como ele vai percebendo a naturalidade das coisas à sua volta. Então, como as pessoas tratam como tudo muito normal, tudo muito usual, quanto que é banal as coisas também à sua volta, e ele percebendo isso, de certa forma, sendo a última vez que ele vai testemunhar todas aquelas coisas, sabe? Então tem uma cena engraçada barra trágica, que um cara vai medir a cela que ele tá, né, pra fazer melhorias, e ele não vai ver aquelas melhorias que vão ser implementadas porque ele será morto. Mas o que eu gostaria era que fosse um pouco mais da sua experiência interna, suas reflexões, o seu incômodo, os seus sentimentos sobre o fato de estar sendo condenado ou não. Tem, eu acho que uma cena aqui dele com a filha dele que é bem impactante, é bem emocionante, mas eu esperava um pouco mais desse livro. E eu acho que o que contribui para isso? Eu li este livro depois do Estrangeiro, do Camus. E é um livro que acontece todo dentro da mente do personagem. E é aí o livro que provavelmente é a melhor leitura minha do ano até o momento, talvez seja a do ano. Mas é um livro que eu realmente me comovi, me conectei com o personagem, com a narrativa, fiquei incomodada, fiquei com raiva, senti muitas coisas lendo este livro. E aqui a gente acompanha esse personagem que ele recebe a notícia do falecimento da mãe. Ele não reage como pessoas usualmente reagem ao falecimento de um ente querido, até que acontece uma série de eventos e ele acaba matando um homem na praia, e a segunda parte do livro é o seu julgamento. E daí, como tem uma parte de julgamento também, eu acabei fazendo alguns paralelos com O Último Dia de um Homem Condenado e acabei não gostando tanto, porque eu dei 5 estrelas para O Estrangeiro, do Camus, gente. Não tem como não dar 5 estrelas para esse livro. Então, acho que isso acabou contribuindo para a minha experiência que não foi tão legal com o Victor Hugo. Avançamos para Pais e Filhos, do Turgenev. E, gente, esse livro aqui, eu tava com tantas expectativas também, ele não funcionou pra mim, tá? Eu achei que a história, ela acaba não se aprofundando em algumas coisas que ela poderia se aprofundar. Aqui a gente tem um conflito geracional, né, de pais e filhos, e como cada um lida com os problemas, com a vida, com as mudanças, com o fato de querer ou não mudanças e que tipos de mudanças. Tem um personagem aqui niilista, que é o Bazarov, que eu gosto desse personagem, eu gosto do final dele, mas o livro como um todo ele acabou não funcionando pra mim, por conta disso eu dei 3 estrelas. Eu acho que é um livro muito bom, mas que não funcionou pra mim, tá? Então, eu sei que muitas pessoas gostam, não seja por isso, tenham as próprias percepções, leiam um livro e comentem comigo também, porque vai que eu mudo de ideia aí com a minha experiência com esse livro. Avançamos para Cartas ao Pai, do Franz Kafka. Esse livro aqui eu li pelo Kindle com o Clube de Livros sobre Livros. E, gente, que livro forte. A gente tem aqui uma carta do Kafka que ele nunca mandou para o pai dele, e é uma carta que ele fala tudo que deu errado na relação com esse pai, as pressões que ele sentiu desse pai, as coisas que deram errado em sua vida que ele atribui ao pai. Tem um ponto de que ele não se responsabiliza em nenhum momento pelas coisas que aconteceram em sua própria vida, ele responsabiliza o pai.
mas é uma carta tão profunda, tão magoada, tão sentida, tem tanto sentimento, sentimento correto ou não, ele é muito visceral, sabe? Por conta disso eu dei 4 estrelas. E assim, gente, importante é dizer que é um alerta para vários gatilhos, tá? Um livro bem pesado e é difícil você passar aí incólume por esse livro, porque ele realmente mexe com a gente. Se você estiver fazendo terapia, recomendo, tá? Acho que vai ser melhor você ler com acompanhamento do que você ler aí por livre e espontânea vontade. Brincadeiras à parte, avançamos para o Conto da Ilha Desconhecida, do Saramago. Foi meu primeiro Saramago, tá? E esse livro, eu vi a indicação no canal da Lucena, ela falou muito bem desse livro, acabou me despertando a curiosidade. Fui ler, aqui a gente acompanha a história desse personagem que ele pede para o rei permissão para juntar ali uma tripulação para encontrar a Ilha Desconhecida. E daí o rei questiona ele, né, tá, mas onde que fica essa Ilha Desconhecida? E ele fala, né, bom, se eu soubesse ela seria conhecida, não desconhecida. E o que que acontece? Todo o livro, todo o conto, né, ele vai acontecer antes da viagem, antes deles partirem em busca da Ilha Desconhecida. Eu achei que o livro ia ser a jornada em relação, né, realmente ele saindo em alto mar, procurando a Ilha Desconhecida, as reflexões que ele ia ter ao longo disso. Não é o que eu encontrei aqui, então eu acabei me frustrando com esse livro. Eu dei 2 estrelas pra ele. Doído, né, falar isso, mas sim, dei 2 estrelas pra ele, gente. Li um Milan Kundera, que foi a Festa da Insignificância. A Nicole leu, me deu fomo, aí eu fui e li também este livro. Por sinal, eu ganhei a minha edição física da Gabi Junks no meu aniversário, agora em maio. Esse livro eu li no Kindle na primeira vez. E é muito interessante porque ele tem bem aquela estrutura do Kundera, de diversos personagens que vão se entrelaçando e cada um tem um evento em sua vida acontecendo, mas que em determinada parte tudo vai fluir para que as coisas aconteçam juntos, sabe? É muito curioso a forma com que ele consegue fazer isso, amarrar vários pontos da narrativa. Ele é um livro que vai falar sobre a insignificância das relações, das ações e das consequências daquilo que a gente faz também. O quanto que as coisas são efêmeras e são filosofias do Kundera que eu amo de paixão. Eu dei 3 estrelas para este livro nessa primeira leitura. Não é o meu favorito do Kundera, mas eu gostei bastante e farei a releitura, que se você não sabe, eu também tenho um projeto de leitura em ordem cronológica do Kundera. A gente já leu aqui no canal, na área de membros, a brincadeira dele, que eu vou falar na sequência, já vou puxar ele por sinal. Estou lendo agora Risíveis Amores, que estou fazendo um vlog de leitura que vai ser exclusivo para os membros do nível 3 e vou seguir na leitura das suas próximas obras nessa mesma pegada, disponibilizando a leitura mais aprofundada para a área de membros e depois uma resenha mais geralzona, até um pouco mais superficial para o canal aberto. Falando então de Kundera, eu li A Brincadeira, um livro sensacional, gente. A gente vai acompanhar a história do Ludwig e de outros personagens também. E esses outros personagens vão narrar a história, mas essa história é em relação ao Ludwig. Então, é de como seus amigos o conheceram, de como a sua amante o conheceu. Então, é sempre em relação a ele. E ele vai contar a sua história, que quando ele era jovem, ele mandou um cartão postal de brincadeira para sua então namorada. Sua namorada estava fazendo estágio no Partido Comunista e esse cartão, que era uma brincadeira, foi levado a sério e sua vida foi destruída por conta disso. Então, um livro muito bom. Eu não gostei muito do final dele, tá? Eu achei ele um pouco anticlímax, apesar de eu ter entendido o que o Kundera tentou fazer com o livro e fez com o livro, né? Conseguiu fazer com o livro. Apenas por esse motivo eu dei 4 estrelas para ele, mas um livro incrível, gente, muito, muito bom. Temos A Metamorfose do Kafka, o segundo Kafka aqui dessa lista. Eu li ele também no desafio de 5 livros em 5 dias. E foi sensacional, gente, a leitura desse livro. Eu me pego pensando nele dia sim, dia sim.
Aqui a gente acompanha a trajetória, né, do Gregor Samsa, que foi metamorfoseado em um inseto, e a gente vai acompanhar como a sua família vai lidar com essa mudança que acontece com ele e como ele vai reagir em relação à reação da sua família. Incrível, gente. 5 estrelas, favoritado. Mal posso esperar para ler novamente. E ele apareceu no meu vídeo dos livros favoritos, né? O Camille também, o estrangeiro, apareceu no meu vídeo que eu fiz recentemente das minhas 10 leituras favoritas da vida até o momento. Então vou deixar também no card de descrição caso vocês não tenham assistido ainda. Ficou bem legal o vídeo. Pelo menos vocês falaram que gostaram, vou acreditar em vocês. E avançamos para o Apanhador no Campo de Centeio, que, gente... Ai, que livro bom! É um livro que divide muitas opiniões. Tem gente que odeia o Holden, esse personagem principal. Eu amei, eu sinto toda a melancolia, a tristeza. Ele é um adolescente pentelho? Mas que adolescente não é pentelho, gente? Como não é difícil passar pela adolescência, então eu entendo muitas das coisas. E ele tá passando por um processo, um momento muito difícil de sua vida, e isso reflete em suas reações. A gente acompanha a história dele sendo expulso, então, da instituição de ensino que ele estava. Em vez de ele ir para casa, ele resolve passar ali 3 noites, se não me engano, de forma errante em Nova York, sozinho, e procurando, de alguma forma, consolo, conforto nas pessoas. E ficou assim, gente, incrível, 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 incrível essa obra. Eu li ele, comecei a releitura não finalizei, mas eu recomendo bastante, deem uma chance e deem uma chance tentando entender essa melancolia na obra, tá? Porque eu acho que quando você tira os olhos da chatice dele e olha pra melancolia que tem, eu acho que isso faz com que a leitura encaixe um pouco mais. Por conta disso, 5 estrelas, gente. Não tem como não dar 5 estrelas para este livro. Avançamos para Alice no País das Maravilhas. Gente, que livro bom. Eu fico de cara. Eu li ele quando eu era mais nova. Eu li ele quando saiu o filme da Alice no País das Maravilhas. E eu confesso para vocês que eu não lembro do que eu achei na época. Reli novamente com a Nicole, vários desses livros eu li com ela, como vocês podem ver, o Apanhador no Campo de Centeio também. E eu gostei muito das reflexões, é um livro que, sendo bem sincero, eu não entendo porque que ele é considerado infantil. Eu acho que ele é um livro de fantasia que serve muito bem para adultos. E eu gostei das reflexões, eu gostei das lições que esse livro aborda. Eu dei 4 estrelas para ele por conta disso. Recomendo bastante que você, adulto, faça essa leitura também. Temos, então, um Shakespeare aqui. Eu acho que vai ser o primeiro Shakespeare dessa rodada, porque eu li 3 esse ano. Otelo foi o último que eu li, se não me engano. Gostei demais da história, gente. E aqui tem o Iago, que é considerado aí um dos principais vilões da literatura, um dos primeiros vilões, talvez, da literatura. Não sei, não tenho essa informação. E a gente acompanha, então, esse personagem sendo o Otelo, né, sendo ludibriado pelo Iago e o quanto que isso vai influenciar nas suas relações. Eu não consigo ler uma obra do Shakespeare até o momento e não dar 5 estrelas, tá? Então, vou meter aqui também já a Macbeth. Macbeth eu li junto com a Nicole no desafio de 5 livros em 5 dias. E eu li o Hamlet, que está na minha lista de 12 livros para 2024. Ainda não fiz resenha. Mesmo que eles estejam ali na nota de 5 estrelas, tem um ranking no meu coração que eu gosto mais de Hamlet, depois de Macbeth e então Otelo. Mas eu deixo eles todos em 5 estrelas, que eu acho que são obras fenomenais, tá? Eu trouxe aqui a Bíblia de Jerusalém, mas porque eu li o primeiro livro, tá? Dentro do livro da Bíblia, que foi Gênesis. Eu gostei bastante da experiência de leitura. E, gente, eu não sabia o tanto de coisa que acontecia em Gênesis. Eu fiquei de cara com isso. Eu vou dar 4 estrelas também, tá? Acho que não tem muito em outro lugar para colocar. Apesar de acontecer bastante coisa, eu, totalmente leiga, e estou fazendo uma leitura literária da Bíblia, gostaria que algumas coisas tivessem sido um pouco mais aprofundadas, mas quem sou eu
para dar juízo de valor para a Bíblia, né, gente? Sou absolutamente ninguém. Li também, gente, O Lobo do Mar, do Jack London, com a Nicole, com a Gabi e com a Renata. E esse livro aqui, ele divide opiniões dentro de mim, assim, sabe? Dentro do meu coração. Eu gostei bastante da primeira parte, só que tem um momento que é introduzida uma personagem feminina que daí pra mim mudou a dinâmica do relacionamento deles, porque o que acontece? Nesse livro a gente tem, eu não vou lembrar o nome dos personagens, tá? Tem um personagem que é o narrador da história, que ele sofre um naufrágio e é recolhido por uma outra embarcação. Nessa embarcação vai ter o Lobo do Mar, que é o capitão, que é o Capitão Wolf lá, não vou lembrar exatamente. E o livro vai abordar a relação entre esses dois personagens, que eu acho muito boa essa dinâmica deles. Quando entra essa terceira personagem, que é uma mulher, pra mim dá uma degringolada na história, não curti. Por conta disso, vou dar 3 estrelas, porque até metade do livro eu tava gostando bastante, tá? Temos um HQ aqui, que é o Jun. Esse livro aqui, ele conta, esse HQ, né, na verdade, ele conta a história desse menino autista de suporte de nível 2 ou 3, ele não é especificado na HQ. Mas o que eu achei interessante é que esse livro, ele é narrado não pelo menino autista, mas pela sua irmã mais nova, que acaba tendo que cuidar dele. E é bem interessante essa HQ, porque mostra não só o impacto na vida dessa criança autista, mas o impacto em toda a sua família, tá? Então, por conta disso, eu dei 4 estrelas. Vou colocar também A Diferença Invisível aqui, que é uma outra HQ que fala sobre autismo adulto em mulheres com diagnóstico tardio. Muito bom também essa história, tem muitas... Além de ser uma HQ bem bonita, visualmente bonita, né? Tem bastante coisa que eu me projetei mesmo na obra, não tem como não fazer isso, né? Li também, gente, Clarice Lispector. Eu li Clarice Lispector na minha adolescência. Obviamente que eu não entendia nada, mas eu lembro que eu gostava mesmo assim. Esse é um livro que eu não estudei a fundo, não fui atrás, pessoalmente considero como um fluxo de consciência dela. Tem passagens muito bonitas, então por conta disso eu dei 4 estrelas. Gente, 4 estrelas tá bombando, hein? Tem vários livros que foi quase. Não dei 5 estrelas para Clarice porque eu achei que a leitura fica um pouco cansativa, tá? Apenas por isso. Li também Harry Potter e a Pedra Filosofal, temos vlog de leitura deste livro e foi mas tão gostoso voltar para essa leitura depois de tanto tempo que, nossa, nem sei como dizer aqui que não amei, que não gostei. Não é o meu livro favorito do Harry Potter, então vou deixar ele aqui com 4 estrelas. Avançamos para o Morro dos Ventos Vivantes. Gente, esse livro foi uma loucura. Eu acho que eu li ele em 2 dias, 2 ou 3 dias. A mesma compulsão que a gente vê na história do Heathcliff, como ele vai agir nesses relacionamentos, eu senti na leitura, fiquei compulsiva igual, 5 estrelas, muito bom esse livro. Ele é 5 estrelas, mas ele não entrou aí nos meus favoritos. Talvez na releitura isso aconteça. Esse mês agora de junho eu finalizei Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse livro aqui eu li com o clube de livros sobre livros também. E eu já sabia da história, né? Eu acho que não tem ninguém que não conheça a história, né, desse livro. Eu gostei do livro, eu achei que é muito melancólico. Você vê desde o começo que as coisas vão ter o fim que elas vão ter. Mas não é um livro aí que me arrebatou, que eu favoritei, que eu achei assim sensacional, uma obra-prima. Mas eu dei 4 estrelas para ele porque eu acho que é uma ótima obra. Quem sabe uma releitura. Li também, gente, foi uma escolha dos membros do canal, né? Lá os membros do nível 3 fiz uma votação, eles escolheram Biblioteca da Meia-Noite. Esse livro aqui que a gente acompanha uma personagem que ela teve uma tentativa de dar fim à sua própria vida. E ela fica meio no limbo, ela ainda não morreu e ela fica então nessa biblioteca da meia-noite, onde tem uma série de livros e dentro de cada livro é uma vida em potencial que ela poderia ter tido. A premissa do livro é muito legal e eu gosto muito da premissa, acho interessante, mas o desenvolvimento do livro e o fim, o que faz com que, porque ela fica, né, entre morrer de fato ou retomar a vida.
O que faz ela tomar essa decisão, pra mim, é tão ruim, tão nada a ver, que eu vou dar, gente, eu não sei se eu dou 1 ou 2 estrelas. Vou dar 2 porque tem um livro que é pior, tá? Já chegamos nele. Eu li O Sol é para Todos. Gente, esse livro não funcionou pra mim, nem um pouco. Não gostei, não curti. A Gabi amou esse livro, foi por conta dela que eu fui ler esse livro e... Ai, acontece, né, gente? Acontece nas melhores e piores famílias. A gente vai acompanhar essa personagem, essa criança que tem superdotação e que vai visualizar como que o racismo é lidado nessa comunidade, como que a verdade é interpretada, a verdade é tida, é lida, né, entre as pessoas. Não curti, vou dar 2 estrelas. É um livro até que eu não quero ter na minha estante, quero ver o que eu vou fazer com ele, porque eu não pretendo retomar a leitura. Eu li 100 Anos de Solidão, tá? Vou começar por ele porque tem outro aqui do Garcia Marques, mas eu li esse daqui antes de A Revoada, e 100 Anos de Solidão, 5 estrelas, favoritado, estrelinhas, coraçãozinho, tudo possível. Vocês já me cansaram ouvir falar nesses últimos vídeos sobre 100 Anos de Solidão, então não vou me estender mais aqui. Mas por conta dele eu fui ler A Revoada, que é o primeiro livro publicado do Gabriel Garcia Marques. Gostei bastante, mas não nem perto do que eu coloquei ali, o Gabriel Garcia Marques em 100 Anos de Solidão. Dou 3 estrelas para esse livro. A Revoada, ele tem como complemento do título O Enterro do Diabo. Aqui a gente acompanha o enterro de um médico que é considerado o diabo pelo povoado de Macondo. É a primeira vez que o povoado aparece na literatura do Gabriel Garcia Marques. E a gente vê essa história sendo narrada por 3 personagens. Um coronel que leva a sua filha para acompanhar, então a gente tem a narrativa pelos olhos dela. Temos também a narrativa pelos olhos do neto do coronel. A parte mais interessante para mim são as partes narradas pelo coronel. Então, eu acho que eu gostei do livro, mas não foi assim uma coisa que mudou minha vida. Temos mais um russo aqui, Memórias do Subsolo, Dostoiévski. Gente, esse livro aqui, eu não entendi 1/3 do que ele quer dizer para mim. Gostei muito, mas eu não consegui extrair, assim, nenhuma superfície direito, não consigo nem fazer uma sinopse. Eu sei que eu li esse livro, mas ele é um livro muito complexo para mim, para minha capacidade cognitiva no momento. Vou dar 4 estrelas para ele, então. A Outra Volta do Parafuso, gente, eu li, odiei a experiência de leitura. A gente acompanha essa governanta que ela vai cuidar de 2 crianças, até que a casa onde eles vivem, ela passa a ser assombrada por 2 espíritos, e a gente vai ver como essa governanta vai lidar. Muitas pessoas amam esse livro, falaram pra mim que é o melhor livro de terror que elas já leram e que realmente ficaram com medo e etc. Pra mim, não curti, tem resenha aqui no canal sobre ele, vou dar 2 estrelas e pra mim tá ótimo, acho que faz jus. Li também Encaixotando Minha Biblioteca, do Alberto Mangel. Eu li enquanto estava encaixotando minha biblioteca, porque eu me mudei este ano, fiz um vlog de leitura, vai estar também aqui no card de descrição, caso você ainda não tenha visto. E este livro aqui, eu dei 3 estrelas, eu gostei bastante. Ele deixa a gente com bastante vontade de ler tanto Kafka, que eu li, né, depois, quanto Don Quixote. Então eu acho isso muito incrível. Não dei 4 ou 5 estrelas porque não é um livro que me marcou, assim, que fez muita diferença. Para mim é um livro legal, um livro curioso. É um livro para amantes de literatura, mas só, tá? Eu acho que assim, cada coisa é seu lugar, para mim ele fica com 3 estrelas. Temos O Jardim Secreto, que eu li... Era pra eu ter lido com a Nicole e com a Gabi, elas desistiram do livro, se eu não me engano. E eu perseverei, mas devia ter abandonado. 2 estrelas e acho que assim, tô dando muito ainda. Eu vou dar 2 estrelas porque é um livro que fala muito sobre a natureza. E quando eu terminei o livro, me deu uma vontade de plantar uma árvore. Mas eu não gostei do desenvolvimento da história, então ele vai ficar aqui. Li A Revolução dos Bichos, vou dar 3 estrelas. É um livro bom, um livro interessante. Cumpri esse gap na minha vida de leitora, mas não é um livro aí que mudou a minha vida. Eu acho que foi importante ler,
sei do que se trata, entendi o que o autor quis dizer, mas bola pra frente que tem mais livros aí importantes para serem lidos. Temos o Deserto dos Tártaros, gente, que eu fiz a releitura este ano. E eu comentei que eu fiz um vídeo, né, comentando das minhas 10 leituras preferidas da vida. Eu não fiz um ranking, tá? Não coloquei ali de 10ª para primeira posição. Mas o Deserto dos Tártaros, ele é o meu livro favorito da vida. Ele tá em primeiro lugar. Eu voltei de viagem ontem e tava refletindo sobre muitas coisas sobre a minha vida. E voltei para casa, sentei no meu escritório, retomei as minhas anotações desse livro. E ele fala comigo e é uma experiência totalmente pessoal, gente. E não tem nem como eu querer que outras pessoas tenham a mesma experiência que eu. Mas é um livro incrível, gostei bastante, recomendo muito a leitura para todo mundo. Espero que vocês possam ter 1/3 da experiência que eu tive com este livro. Temos também aqui Histórias Extraordinárias do Poe. Gente, eu lembro ter gostado de vários contos dele, várias histórias que estão aqui, mas eu confesso que não é um livro assim que marcou a minha vida. Tô devendo a resenha para vocês, mas para fazer a resenha eu tenho que retomar as minhas anotações sobre os contos que eu mais gostei. Eu vou deixar ele em 3 estrelas. Vai que no vídeo de final de ano isso não mude, né? Vamos ver. Li Divinos Rivais por pura curiosidade mórbida. E paguei meu preço. Aqui eu dei 1 estrela. A gente tem um blog de leitura que eu dou uma pistolada sobre a leitura deste livro. Eu nem vou comentar muito, vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem. Acho que ficou bem legal. Mas eu acho que é o pior livro que eu li mesmo esse ano, tá? Até o momento. E que bom que tem poucos. Vamos olhar aí o copo meio cheio. Bastante livro entre 3 e 4 estrelas, que são ótimas leituras. E muita pouca coisa aí em 1 e 2 estrelas. Eu li a Imaginação Educada, gente, no início do ano. E eu acho que foi o segundo livro que eu li no ano. E eu confesso que eu gostei bastante de quando eu li, mas eu lembro pouquíssima coisa sobre ele. Eu não fiz uma leitura aprofundada. Deveria ter feito, porque é um livro que eu acho que merece isso. Por conta do meu processo de leitura, eu vou dar 3 estrelas, mas eu tenho certeza que se eu fizesse uma leitura um pouco mais qualificada dele, ele seria mais bem colocado. Então diz totalmente respeito ao quanto que eu me dediquei pro livro, que não foi muito, tá? Confesso, admito isso. Temos o Grande Gatsby, este livro que não foi minha paixão este ano. Eu ainda vou reler ainda este ano. Prometo pra vocês, pra sair a resenha, porque a Nicole leu comigo e ela também não gostou. Depois ela assistiu o filme e leu o livro novamente e melhorou a experiência dela. Pretendo percorrer este mesmo caminho, por enquanto ele é um livro 3 estrelas para mim. E é engraçado porque ele tem temas que ele deveria me agradar, sabe? Não sei o que aconteceu aqui. Temos por penúltimo aqui O Velho e o Mar. Esse livro eu ganhei do Rodolfo, livro lindo, maravilhoso. Belíssimo esse livro, assim, sabe? Essa edição é realmente de luxo. Eu gostei do livro, eu gostei mais das coisas que eu pensei a respeito dele do que a história em si. Por conta disso, vou dar 4 estrelas para ele. E por último, temos O Pássaro de Fogo e outros contos infantis russos. Esse livro aqui, gente, eu gostei bastante, mas o que eu senti falta dele foi de ter um pouco mais de histórico. Tem a história, tá? Mas de onde que veio essa história? Eu sei que são muitos contos que vão avançando na civilização por via oral, por pessoas contando para outras pessoas. Mas eu senti um pouco mais de tentar ter esse histórico do conto, o que esse conto influenciou, não só a história por si própria, tá? Por conta disso, eu dou 3 estrelas, porque ainda é legal de ter aí esse conhecimento. E acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essa classificação de todas as coisas que passaram por aqui até o momento. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esquece de deixar um like, de se inscrever e de compartilhar também esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar por algumas dessas leituras que eu fiz até o momento.
Quero agradecer imensamente aos membros do canal que fazem a diferença no meu dia a dia. Considere você também se tornar um membro do canal. Além de ter o projeto de leitura de Dostoiévski e do Milan Kundera, nós teremos algumas leituras conjuntas exclusivas para os membros, então fica aí o convite para que você venha participar desta área aqui no canal. E espero ver você no próximo vídeo aqui do canal.